Então, na medicina chinesa e na medicina indiana também, isso a gente está falando de 3.000 anos atrás, a berberina ela já era utilizada. Então, vamos trocar uma ideia sobre este aditivo. Será que pode acrescentar ou não na sua vida? Então, já clica no gostei para acrescentar com o canal e se inscreve aqui também. Bom, a berberina, ela é um alcaloide, né? E se você talvez prestou atenção em algum vídeo meu, como por exemplo da cafeína, então sempre que tiver qualquer dúvida, lembra de procurar Leandro Twin Mais Tema, que tem vídeo sobre cafeína. A cafeína também é um alcaloide, certo? Mas é um alcaloide simpático mimético, que imita o sistema nervoso simpático, te coloca em estado de luta ou fuga. Porém, mesmo a berberina sendo um alcaloide, ela não se parece com a cafeína, o efeito da cafeína. Porém, ela vai atuar numa enzima que se chama AMPK. E se você já ouviu falar de AMPK, você relaciona isso com hipertrofia e metabolismo. A AMPK, ela pode atuar como uma insulina, como se fosse mimetizando, imitando a ação da insulina. Então a berberina pode aumentar a capacidade de absorção de glicose pelo organismo. Mas não é só isso. Ela também pode melhorar a microbiota intestinal, coisa que a gente sabe que é muito importante, já que eu citei lá no meu curso de como montar uma dieta do zero. Compre o curso para o professor não ter que abrir um OnlyFans. Então, um dos benefícios da berberina é diminuir a hemoglobina glicada. O que é essa hemoglobina glicada? Vamos supor que eu vou olhar um exame de sangue de um aluno meu da consultoria. E aí, ele bagunçou a dieta 3 meses, mas uma semana antes da consultinha, ele zerou o carboidrato, tirou um exame e me trouxe o exame. Se eu for olhar, por exemplo, o nível de insulina e de glicemia, pode ser que dê um valor razoável. Mas ele pode ter uma péssima sensibilidade à insulina, só que ali está maquiado, porque ele zerou o carboidrato uma semana antes de fazer o exame de sangue. A hemoglobina glicada, a gente não consegue enganar. Por quê? Vamos assumir que a sua glicose ficou alta muito tempo. Quando a glicose fica mais alta, um pouquinho entra por aquela portinha do fundo na hemoglobina. E aí você glica a hemoglobina, ou seja, você joga uma cadeia de glicose dentro da hemoglobina. E isso não é uma coisa muito boa, né? Não pelo menos em quantidade alta. Então, se eu vou fazer um exame de sangue e eu vejo uma insulina e glicose normal, mas eu vejo uma hemoglobina glicada muito alta, isso quer dizer que nos últimos tempos essa pessoa esteve com a glicose muito alta, ou seja, ela não estava fazendo dieta, ela tentou enganar o professor. Isso não existe. Existe. Só que a hemoglobina glicada entrega a paçoca pra gente, entrega o ouro. E a berberina, se ela melhora a hemoglobina glicada, e a gente tem evidência para isso, isso quer dizer que ela tem como controlar a glicose no sangue. Isso é bom, porque pode prevenir o diabetes. Obviamente, as pessoas sempre querem uma cápsula mágica, né? Eu falo muito disso lá no meu Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, pode me mandar sua dúvida lá, porque o pessoal toda hora me pergunta: Leandro, o que você acha disso? O que você acha disso para isso? E a grande verdade é que a melhor maneira de você prevenir o diabetes é sendo magro, ativo e comendo carboidrato de baixo índice glicêmico. Basicamente falando, tá? Pelo amor de Deus. Agora, as pessoas querem uma cápsula. Então, se você quer uma cápsula para não virar diabético, não vai funcionar. Agora, se você já está fazendo tudo isso e quer acelerar um pouco o processo de melhora de insulina, de glicose, você pode sim usar a berberina. Ela vai ajudar na redução de peso. Quando você tem uma sensibilidade à insulina melhor, você perde peso de forma mais fácil. Mas, de novo, não é uma cápsula emagrecedora. Tá? Se você for falar aí, por exemplo, de cafeína, de termogênico, a eficiência são dezenas de vezes melhor. A gente está falando aqui de melhorar a sensibilidade à insulina e lembre-se, de forma acessória, porque o que mais melhora a sensibilidade à insulina vai ser o treinamento e a dieta hipocalórica low carb. Leandro, logicamente tirando as medicações, né? Não. Quando você vai olhar as revisões, olha que gozado isso. Você pega metformina. Então vamos pegar um paciente que está gordo, ele continua gordo, continua sedentário e continua comendo errado. Ele toma metformina. Ele melhora. A insulina melhora mesmo nessas circunstâncias. Agora, a pessoa que começou um processo de emagrecimento, uma dieta hipocalórica, com low carb, fazendo aeróbico e musculação, ela melhora mais do que a pessoa que toma medicação e sem efeito colateral e, obviamente, com um monte de outros efeitos positivos. Então, você imagina, se a musculação, déficit calórico, low carb é melhor do que a metformina, que é uma medicação feita para isso, você imagina o impacto próximo da berberina.
Uma outra coisa que a berberina, né, a gente tem bons estudos aí, mais de 10 estudos mostrando, que ela ajuda a reduzir o LDL. Então, mais ou menos aí, né, uma redução de 25 miligramas por decilitro de LDL, as pesquisas mostraram, que é bem relevante, né? E um aumento de HDL de 2 miligramas por decilitro, que esse não é nada muito relevante, né? Um HDL bom vai ser 40, se você aumentar 2, não é muita diferença, mas ok, foi mostrado no estudo. E os triglicéridos também, que deu uma caidinha aí de aproximadamente 45 miligramas por decilitro, né? O que não é tão relevante, porque às vezes quem está com problema de triglicéridos alto está com 400, 500, então reduzir 50, assim, não é tão relevante, mas ok, está ali atuando, funcionando. Tem alguns estudos que mostram que ela é antioxidante, anti-inflamatória, mas de forma pouco relevante, a gente não pode contar com isso. Antioxidante até um pouco mais, né? Agora anti-inflamatória não. E ela também pode ajudar na esteatose hepática, né? Reduzindo gordura de fígado. Ainda que para isso a gente tem coisas melhores, como a própria dieta, treino, silimarina, N-acetilcisteína, entre outras substâncias. Qual dose de berberina utilizar? Normalmente, 500 miligramas 3 vezes por dia, né? De 8 em 8 horas. Já vi pessoas tomando o dobro disso, mas aí sempre com orientação médica, ver se tem necessidade, ver se tem resposta. A dosagem padrão vai ficar em 1.500 miligramas por dia total. E aí você pode tomar um pouquinho antes da refeição, né? Porque como ela vai atuar na insulina, na glicemia, se você toma um pouquinho antes, meio que você está preparando o seu corpo para a refeição que vai vir. Existem efeitos colaterais? É muito pouco relatado. Em dosagens mais altas, por exemplo, essa de 3.000 miligramas por dia, tem gente que toma até mais, tá? Tem gente que relata náusea, tem gente que relata constipação, vômito, dor abdominal, sensação de estufamento, próprias flatulências, mas nada muito grave, assim, hipoglicemia, não, isso não é observado. Mas resumindo, usar ela como um agente emagrecedor, que é o que a maioria vai buscar, não é muito legal. Como a insulina vai melhorar de qualquer maneira, você fazendo dieta, treinando, o uso vira meio que acessório, assim, meio que, quer colocar, coloca, mas também não é grandemente relevante, porque você imagina que tem gente que tem a insulina ruim e às vezes não tem nem indicação para tomar metformina. Mas a berberina também não causa efeito colateral, se você tiver dinheiro, quiser colocar, não vai ter nenhum problema com isso. E eu acho que esse que é o grande ponto principal do vídeo. Porque ela é vendida como um emagrecedor fantástico, quando na verdade não é, tá? Eu vou deixar agora aqui um vídeo sobre coisas emagrecedoras, né? Então eu falei de várias coisas que o mercado nos oferece, para você saber qual que é viável e vale a pena o investimento. Dá uma conferidinha aqui.